A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, Deus abençoe você mais uma vez, mais um conteúdo do canal Sementes da Fé. Eu quero lhe agradecer poderosamente por participar, visualizar o conteúdo desse canal. Espero com toda sinceridade que esse canal possa estar contribuindo para a sua vida, que o Senhor lhe abençoe. Chegamos a mais um vídeo, mais uma palavra para lhe abençoar, para lhe orientar, lhe direcionar. Então, antes de mais nada, antes da gente ir para o nosso conteúdo de hoje, eu quero lhe pedir, você que não se inscreveu no canal, se inscreva no nosso canal, ative o sino de notificações e venha ser um participante desse canal que tem abençoado muitas vidas com a palavra de Deus. Deus lhe abençoe. Escreva deixe seus comentários aí abaixo. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis. E eu tenho certeza, meu amado irmão, minha amada irmã, que você ajuda o pastor Luiz a semear a semente de fé a mais e mais pessoas através da internet. Deus abençoe você. Vamos ao que nos interessa. Olha o que a palavra de Deus, ela nos diz nos Salmos de número 27. Quero que você pegue a sua Bíblia, abra a sua Bíblia no livro dos Salmos, capítulo de número 27. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida, meu irmão, que está aqui comigo nesse vídeo. Quero que você, no nome de Jesus, abra sua Bíblia, o Salmo de números 27, e eu quero aqui trazer uma palavra do coração de Deus para o seu coração. Veja o que a palavra de Deus nos diz no Salmo de número 27, versos de número 1. A palavra de Deus diz assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, e de quem me recearei? Meus amados irmãos, você que está aqui nesse vídeo, eu quero dizer para você uma coisa no nome de Jesus através desse vídeo. Aprenda a enfrentar os seus medos. Eu quero falar sobre isso aqui nesse vídeo. Aprenda a enfrentar os seus medos. Vamos aqui analisar o que Davi escreve no Salmo de número 27 e apenas o versículo 1. Davi aqui está expressando o anelo que ele tem com a presença de Deus e expressando a sua confiança em Deus. A Bíblia diz que uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. Veja que Davi aqui expressa nas suas palavras, Davi expressa a sua confiança. Davi expressa a sua força em Deus. Então, ele diz que o Senhor é a luz dele. Davi diz que o Senhor é a salvação dele. E ele faz uma pergunta, ele lança uma interrogativa no versículo 1, dizendo: a quem temerei? E é sobre isso que eu quero falar com você que entrou aqui nesse vídeo. Aprenda a enfrentar todos os seus medos. Essa palavra é para você, meu querido, que está cheio de desafio. Essa palavra é para você que precisa alavancar a sua vida, alavancar seu ministério, alavancar várias áreas da sua vida, querido. Você precisa aprender a lutar contra os seus medos.
a enfrentar os seus medos. Davi ele está fazendo essa pergunta com uma certeza tão grande, uma convicção tão grande, e essa mesma convicção que eu quero passar para você aqui através desse vídeo. Sabe por quê, querido? O Deus que você serve é um Deus grande. O nosso Deus não é um Deus pequeno. Nosso Deus é um Deus grande, um Deus forte, um Deus poderoso, um Deus que vence batalhas, vence guerras. O nosso general é Cristo, o Senhor dos senhores, Rei dos reis, Senhor dos senhores. O poderio dele está elevado sobre todos os reis. Seu nome está acima de todos os nomes e você ainda está com medo. Medo de tomar uma decisão, medo de ir para cima de um objetivo. Vários medos têm te cercado. E hoje eu quero lhe ensinar através desse conteúdo aqui, através da palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai lhe ensinar. É essa palavra que vai lhe ensinar a romper, a enfrentar todos os seus medos. Porque quem não enfrenta os seus medos não avança até as suas conquistas. Você pode repetir isso? Quem não enfrenta os seus medos não avança para as suas conquistas. E isso é uma verdade absoluta. Para nós que servimos a Deus, para nós que queremos avançar na nossa vida pessoal, ministerial, seja ela qual for, na sua área empresarial, eu não sei qual área você tem enfrentado medos, mas uma certeza eu lhe digo, todos nós estamos suscetíveis a grandes medos. Grandes medos. O que é o medo? Resumidamente, medo é um mecanismo de defesa, querido. É um mecanismo que o ser humano possui como uma defesa. E esse medo, por muitas vezes, ele te paralisa. Esse medo, por muitas vezes, faz com que você não acredite no Deus que você serve. Esse medo, às vezes, ele te paralisa e bloqueia você de ter acesso a lugares que são para você ter acesso, mas o seu medo te impede. Esse medo paralisa você de tomar decisões que você sabe que você precisa tomar, mas o medo te bloqueia, porque medo é bloqueio. O medo ele tem esse poder de bloquear o avanço do ser humano. Então você que está me assistindo aqui nesse vídeo no canal Sementes da Fé, aprenda com esse vídeo. Você precisa de uma vez por todas enfrentar os seus medos. O povo da Bíblia passou por vários medos. Por vários e vários medos, o povo da Bíblia passou. O povo da Bíblia passou por várias situações aqui de um grau, um nível de medo elevadíssimo. E muitos venceram. Muitos retrocederam, mas muitos venceram. Aí eu lhe faço uma pergunta. Você está disposto a enfrentar os seus medos? Porque Davi, no Salmo 27, ele começa com afirmativas e ele lança uma pergunta, e essa pergunta é libertadora para mim e para você. O Senhor é a minha luz, é a minha salvação, né? São duas afirmativas esperançosas para a gente. Ele é a minha luz, ou seja, ele é a minha candeia, ele é aquele que vai iluminar os meus passos. Ele é a minha luz. Se eu tenho Deus do meu lado, se eu estou na presença de Deus e eu tenho o Senhor como meu aliado, ele é a minha luz. Ou seja, ele não vai me deixar dar um passo na escuridão. Ele vai na minha frente, iluminando. E eu tenho aqui uma ferramenta de iluminação para você, que talvez está passando, enfrentando o maior medo da sua vida. A Bíblia diz assim, ó, Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Esse vídeo aqui traz iluminação para você, para te dar uma direção acerca dos medos. Então Davi aqui diz que o Senhor é a luz dele e é a salvação dele. Quer coisa melhor para quem enfrenta o medo? Você não está sozinho diante desse medo, mas uma coisa é necessário você entender aqui através desse vídeo.
Seu posicionamento em relação aos seus medos vão ditar todos os resultados em todas as áreas da sua vida. Medo vem como bloqueio, bloqueio de bênção, bloqueio de portas abertas, bloqueio de novas oportunidades, bloqueio de novas decisões assertivas. Vença os seus medos. Eu vou dar um exemplo básico aqui para você. Lembra do apóstolo Pedro? Quando ele pula daquela embarcação, ele se desloca daquela embarcação e a Bíblia diz que ele anda sobre as águas. Ele está ali andando sobre as águas, não é verdade? E a palavra de Deus diz que quando ele começa a olhar para os lados, Pedro teve medo. E esse medo o impediu de avançar naquele progresso, naquele ato que ele estava cometendo ali de fé, de um ato sobrenatural, quebrando leis da gravidade. Andando, como é que pode uma pessoa andar sobre as águas? Porque quando ele salta para ir sobre as águas, Pedro não estava com medo. Mas quando Pedro começa a olhar para os lados, começa a olhar para a realidade, a Bíblia diz que ele começa a se afundar. E é isso que o medo faz. Quando você olha para os lados, querido, e você não olha com os olhos da fé, você começa a afundar. Porque se você olha para os lados, você vai ver problemas, situações, adversidades, você vai ver mil coisas que vão gerar mais e mais, vão alimentar mais e mais o medo dentro de você. Você precisa ter os olhos da fé. Você serve um Deus grande, você serve um Deus poderoso, você serve um Deus que te dá vitórias, mas você precisa crer, querido. Você precisa crer, deixar a covardia de lado, deixar o medo de lado e ir para cima naquilo que você quer. E eu tenho certeza que Deus vai lhe abençoar. A vida no altar, querido. Colocar sua vida sobre o altar, colocar sua vida na dependência de Deus, deixar o medo de lado, porque senão você vai afundar, meu querido, literalmente igual Pedro afundou. Agora veja que interessante. Davi diz assim: a quem temerei? A quem temerei? Versículo 2 ele diz assim, ó, ele descreve uma situação. Quando os malvados, meus adversários e inimigos, investirem contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçarão e cairão. Eu analiso aqui, através da exegese, eu vejo aqui que ele tem convicção de fé. E isso talvez tenha faltado para você, querido. Você é convicto da tua fé, você é convicto do que Deus é capaz de fazer na sua vida, você é convicto de que você serve a um Deus de milagres, você é convicto que você serve a um Deus que faz o impossível se tornar possível. É desse Deus que eu estou falando, não de um Deus morto, mas de um Deus que faz o sobrenatural acontecer, um Deus que abre porta onde não tem porta, um Deus que faz milagres impossíveis serem uma realidade para o seu nome ser glorificado. É desse Deus que eu estou falando, queridos. Eu não estou falando de um Deus qualquer, eu estou falando de um Deus grande, querido. Um Deus que foi na frente do seu Israel ali, querido, e deu vitórias extraordinárias para aquele povo. É desse Deus que eu estou falando aqui, que é o seu aliado. E você não pode deixar que o medo, as dificuldades venham e pressionem você, e o medo bloqueie e paralise você, querido. Deus tem muito para você, mas se você não aprender a enfrentar os seus medos e ter o mesmo espírito que Davi teve,
facilmente você não vai a lugar nenhum. Se você não tiver o mesmo espírito que Davi teve ao escrever isso aqui, o medo bloqueia, paralisa você, engessa você e você vai ficar paralisado por muitos e muitos anos, vendo todo mundo conquistar e você parado, bloqueado, por causa de uma palavra de 4 letras: medo. Davi tinha convicção de fé, querido. Você precisa ter isso. Você é convicto do Deus que você serve? Você tem convicção do que Deus é capaz de fazer na sua vida se você ativar a fé, a confiança, a certeza nesse Deus? O que a Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, verso 6? Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele é galardoador dos que os buscam. Tem que ter fé para se agradar a Deus, querido. Você tem que acreditar. Deixar esse medo de lado. Agora, olha que interessante. Olha o tanto que ele era convicto. Ainda que um exército, versículo 3, ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Davi está dizendo aqui, olha, pode me cercar um exército, pode me cercar soldado, o inferno pode cercar contra a minha vida. Eu creio no meu Deus. Eu creio no meu Deus. Querido, é esse espírito que eu quero passar para você que está vendo esse vídeo. Eu não sei de onde você vai ver esse vídeo, mas eu quero te pedir, deixa o seu comentário aí, me ajuda aí, me incentiva. Querido, eu não sei qual é a situação que você está passando, mas entenda uma coisa, se Deus permitiu você acessar esse vídeo e ficar nele até o final, é porque essa palavra é para você, querido, que está enfrentando tanta guerra, está enfrentando tanto levante, tanta batalha. Deus está te dizendo, você não pode ter medo. Você não pode ter medo. Davi está dizendo, olha, pode cercar um exército contra mim. Pode cercar. Eu não vou temer a nada, eu não vou ter medo de nada. E é essa palavra, querido, que eu quero deixar para você. Aprenda a enfrentar seus medos. Ele diz, ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele eu confiaria. Então eu encerro esse vídeo aqui dizendo para você que o espírito de Davi, que o espírito dessa palavra esteja com você, querido, diante das suas lutas, diante das suas guerras, diante das provas espirituais, as batalhas que você tem enfrentado, que esse mesmo espírito, que essa mesma convicção de fé, que essa mesma coragem, certeza, confiança que Davi teve, querido, que você também venha ter e venha aprender a enfrentar todos os seus medos. Você lembra, querido? Você lembra de quem ungiu Davi? No oculto? Profeta Samuel. Você se lembra do profeta Samuel, quando Samuel unge Davi para a sucessão do reinado de Israel? Saul vem da tribo de Benjamim, filho de Quis. Saul foi rejeitado por Deus. Desobedeceu a Deus, erguendo um memorial acerca de uma batalha contra Amalequitas, a qual a Bíblia diz que ele se engrandeceu, seu coração se orgulhou, não foi? Ele ergue um memorial idólatra, idolatrando suas conquistas e principalmente o seu ego. Deus o rejeitou. E quem é que teve a coragem de ir lá
diante do primeiro rei de Israel, quem é que teve a coragem de ir lá e repreendê-lo através da palavra de Deus? Profeta Samuel, profeta corajoso, que não tinha medo. Se fosse qualquer outro, não teria coragem de ir lá e anunciar a repreensão de Deus ao rei Saul. Aprenda a enfrentar os seus medos. Existem vários exemplos da Bíblia, querido, de homens corajosos. Samuel é um deles, homem corajoso, homem de fibra, que não mudou a sua mensagem por pressão de Saul. Foi homem de coragem para levar a mensagem de repreensão ao rei Saul. A gente precisa enfrentar os nossos medos, porque tanto eu como você, na nossa vida, sempre vai haver situações que vão gerar medo. Eu encerro aqui dizendo para você: a quem temerei? Eu lhe faço essa pergunta: a quem você vai temer se Deus estiver do seu lado? Quero que você pense nisso, porque quando Davi desceu naquele vale e enfrentou aquele gigante, a palavra de Deus diz que o pequeno derrubou o grande. Por quê? Porque o pequeno aprendeu a enfrentar os seus medos, tendo Deus como seu único aliado. Aprenda a enfrentar os seus medos. Que o Espírito de Deus, através desta palavra, que o Espírito de Deus lhe encha de coragem, de ousadia, de intrepidez, e que você vença, meu querido, todos os medos da sua vida. Graça e paz, lhe agradeço, compartilhe esse vídeo, que Deus lhe abençoe poderosamente. Abraço carinhoso do pastor Luiz. A todos os que estão inscritos no canal, não se esqueça, compartilha, deixa seu comentário, segue-nos aí, nos dê uma força. Deus abençoe você ricamente. Aprenda a vencer os seus medos. Seja um Davi nesses dias e derrube todos os seus gigantes. Deus é contigo, meu querido. Graça e paz.